Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa terceira parte da aula de cálculo de volume. E aqui a gente vai começar a fazer um exemplo de cálculo. Então, nesse exemplo de cálculo, eu estou apresentando para vocês o exemplo do livro do Borges, está na página 67. Ele é um exercício bem clássico aí, é o livrinho de capinha verde. Tem ele disponível aí na nossa biblioteca virtual. Então, trata-se de um terreno regular de 60 por 80 metros. Foi realizado um levantamento planialtimétrico do terreno e a partir dele é dada uma malha espaçada de 20 metros, com pontos e suas respectivas cotas. Na prática, o espaçamento entre os pontos da malha dependerá das características do terreno. Terrenos acidentados requerem uma malha com espaçamento menor. Então, aqui está o exemplozinho aqui embaixo, né? O exemplo que nós vamos calcular o volume. E o espaçamento entre esses pontos, então entre cada um desses nós dessa malha, tem 20 metros. O que faz com que esse terreno tenha um total de 60 por 80 metros. E uma última informação que foi passada aqui é que o espaçamento da malha, ela depende da característica do terreno. Então, um terreno que é mais acidentado, ele vai requerer aí um espaçamento entre os pontos menor, principalmente para conseguir caracterizar pontos de depressão ou pontos de elevação no terreno. Mas terrenos constantes, né, mesmo que ele seja acidentado ou não, ele requer aí uma malha que pode ter um espaçamento maior aí, ou seja, a distância entre os pontos é um pouco maior, que é o caso desse exemplo que a gente tem aqui. Então, tá aqui o desenho ampliado, né, do terreno. A gente percebe que em cada um desses vértices nós temos a cota desse ponto, então foi informado para a gente a cota do ponto, e essa cota então foi obtida por um processo de nivelamento, seja nivelamento geométrico ou nivelamento trigonométrico. Tendo essas cotas, a gente pode traçar a curva de nível para conhecer o perfil desse terreno, né, a característica desse terreno, qual que é a posição mais alta, qual que é a posição mais baixa, mas a gente também pode compreender o terreno pelas próprias cotas que estão aqui. Então, é possível observar com essa configuração de cotas que o ponto mais alto do terreno que nós temos é o 37,2 e o ponto mais baixo é o 30,8. Aqui, então, a gente tem um perfil ou uma superfície que está descendente, né, da cota 37,2 até a cota 36,3 e também é descendente nessa direção. Começa na cota 37,2 e termina na cota 33,9. A mesma configuração vai acontecer do outro lado do terreno, só que eu já parto de uma cota um pouquinho mais baixa e do 33,9 também partindo aí para o 30,8. No geral, a configuração desse terreno é do ponto mais alto, aqui na ponta dessa seta, para o ponto mais baixo em relação à cota de 30,8. Isso para a gente entender, interpretar o terreno, conhecer esse terreno que a gente está trabalhando aí para fazer esse cálculo de volume. Uma representação tridimensional desse terreno, né, exatamente com essa configuração que eu expliquei agora, do ponto D1 até o ponto A5, a gente vai ter então essa configuração do terreno, o D1 sendo o ponto mais alto e o A5 sendo o ponto mais baixo. Então, a característica desse terreno é que ele é descendente nesse sentido e descendente nesse sentido. Então, partindo aí do ponto mais alto para o ponto mais baixo. E nós vamos trabalhar aí, para esse cálculo de volume, nós vamos trabalhar com a primeira hipótese de cálculo que o Borges traz para a gente. Então, na primeira hipótese, relembrando, a gente não tem uma cota definida pelo projeto, então eu vou poder definir essa cota. A situação de implantação do meu projeto não exige uma cota, então eu vou conseguir definir isso de tal forma que o meu volume de corte seja igual ao meu volume de aterro. E considerando essa intenção de que o meu volume de corte seja igual ao meu volume de aterro, a primeira coisa que eu tenho que fazer
é definir o que a gente chama de cota média. E para definir a cota média, eu preciso então de fazer uma média ponderada em relação aos pesos. Os pesos que a gente viu aí na aula anterior a essa. Então, cotas de extremidade, elas têm aí o peso 1. Então, todas essas 4 cotas que estão na extremidade, elas vão ter peso 1. Cotas que estão na borda, elas têm aí peso 2. Então, todas essas cotas que estão aqui na lateral do terreno, mas não necessariamente na extremidade, vão ter aí peso 2. E cotas centrais vão ter peso 4. Então, peso 4 para todas essas cotas que estão aqui na região central, porque elas vão ter aí o impacto no entorno aí dos 4 cantos. Beleza, a partir do conhecimento que eu tenho das cotas que foram obtidas a partir do processo de nivelamento, o exercício já trouxe isso pronto pra gente. E a partir do conhecimento dos pesos, nós vamos fazer o procedimento de determinação da cota média. Para isso, nós vamos pegar a cota e multiplicar pelo seu respectivo peso. Já deixei montada aqui a tabelinha, eu coloquei numa coluna o valor da cota, na outra coluna o valor do peso, eu multipliquei a cota vezes o peso, então as cotas de extremidade multiplicadas por 1, as cotas das laterais multiplicadas por 2 e as intermediárias multiplicadas por 4. Eu fiz um somatório dos pesos e um somatório da cota vezes os pesos. Para conseguir chegar no valor da cota média, a gente pega o valor da cota, que foi multiplicado pelo peso, o somatório desses valores, dividido pelo somatório dos pesos. Então, eu vou ter um valor intermediário entre o máximo e o mínimo, e essa cota média de 34,3, é a cota que vai garantir que o meu volume de corte seja igual ao meu volume de aterro. Como assim? Aqui, nessa situação em que nós temos 36,3, se eu cortar esse terreno até chegar na 34,3, 34,8, eu vou cortar esse terreno até chegar na 34,3. 30,8, eu vou cortar esse terreno vou aterrar esse terreno até chegar na 34,3. Então, depois que eu fizer essa movimentação do material de corte e aterro em todas essas cotas, e essas cotas elas vão servir de referência depois para a gente fazer a marcação nas estacas de quanto que eu vou cortar ou de quanto que eu vou aterrar naquela posição, no final, quando eu tiver todas essas cotas com o resultado de 34,3, eu vou ter volume de corte igual ao volume de aterro. Então, é isso que a cota média vai fazer para a gente. Então, ela vai garantir que o meu volume de corte seja igual ao meu volume de aterro na hora que eu terminar essa movimentação de material. Aqui, muito importante eu falar para vocês que nós não estamos considerando o empolamento. Então, por questões de simplificação, não será considerado o empolamento do material. O que é empolamento? Empolamento é um conceito que vocês vão aprender, uma propriedade, né, que acontece no solo e um conhecimento que vocês vão adquirir lá na disciplina de mecânica dos solos. E o que acontece com o empolamento é o seguinte: eu tenho um material lá paradinho, bonitinho, tá lá há muitos e muitos anos. Então esse material ele atingiu uma determinada compactação, ele atingiu um determinado grau de vazios entre aqueles grãos, entre aqueles poros. Na hora que eu tiro aquele material daquela situação inicial que ele tem e eu transporto ele num caminhão, eu vou ter um volume de vazios, uma quantidade de vazios entre aqueles grãos que é muito maior do que tinha na minha situação inicial. E na hora que eu faço a compactação disso, lá no meu projeto final, seja na minha estrada, seja nesse patamar que eu estou querendo construir, nesse platô, ele vai reduzir de volume em relação à situação inicial. Então, aqui é uma média que a gente pode assim dizer. Cada material vai ter um fator de empolamento diferente. Então, em obras é importante a gente conhecer o fator de empolamento do local que a gente está trabalhando.
Mas um fator médio que a gente tem aí na área é que se eu cortar 1,4 metros cúbicos, eu vou transportar 1,6 e eu vou conseguir compactar ou aterrar 1 metro cúbico. Então, eu preciso de cortar lá na origem 40% a mais do que aquilo que eu preciso para aterrar efetivamente. Então, é considerável esse volume de material. E é mais considerável ainda quando eu considero o número de caminhões que eu vou fazer o transporte, porque o custo do meu material vai depender aí desse transporte, né? O número de viagens que eu vou fazer e, consequentemente, eu vou ter essa ampliação aí de 60% em relação ao volume de material que eu vou aterrar. Então, essa expansão e essa contração do solo durante o trabalho de terraplenagem é chamado de empolamento. O volume do material solto é maior do que o volume de corte, que é maior do que o meu volume compactado. Então, essa desigualdade aqui. O volume do material solto é maior do que o volume de corte e maior do que o volume compactado. E, de novo, aqui a gente não vai levar em consideração esse fator de empolamento para questões de simplificação. Como que eu vou fazer isso? No próprio software de cálculo de topografia, de cálculo de volume que a gente utiliza, é possível levar em consideração esse fator de empolamento. Mas, se eu estiver fazendo isso à mão, eu também consigo levar em consideração, na hora que eu finalizo ali, eu levo em consideração esse fator de empolamento, eu vou saber quanto a mais eu vou ter no meu volume de aterro e quanto a mais eu vou ter no meu volume de corte. Se eu tiver condição de aproveitar todo o material, então eu preciso de levar isso em consideração também. Ou seja, eu tenho que cortar um pouquinho mais do que eu vou aterrar para conseguir ter esse equilíbrio perfeito. Mas aqui nós não vamos considerar isso nesse momento. Beleza. Para a gente fazer o cálculo de volume, a gente trabalha com o que a gente chama de seções. Então, eu vou pegar o meu terreno, que é esse terreno que está aqui na situação de trabalho que a gente está tendo aí, que a gente está considerando. Então, esse terreno que tem essas várias cotas nesses pontos que foram cadastrados. E a gente vai trabalhar com essas seções, que nada mais são do que os cortes que eu vou fazer no meu terreno. Então, eu trabalho com cortes no terreno para conseguir fazer esse cálculo de volume. Aqui, vamos pensar o seguinte. Quando eu quero calcular volume de um elemento, então, quando eu quero calcular o volume de um cubo, então eu tenho aqui meu cubo. Para fazer o cálculo desse volume, a gente tem uma base e temos uma altura. Então, a gente fala que o volume ele vai ser igual à área da base vezes a altura. Então, a gente sempre pensa na área da base subindo aí para a altura. Mas eu também poderia pensar, ou eu posso pensar que o volume é o B vezes H, a área da face lateral, vezes o B. O que mudou aqui nessa consideração? Muda que ao invés de trabalhar com a área da base, eu estou trabalhando com a área da lateral. E multiplicando pela largura aqui desse elemento. Então, é exatamente isso que nós consideramos quando a gente trabalha com essas seções. Eu vou fazer o cálculo na seção A da área de corte e da área de aterro, na seção B da área de corte e da área de aterro, na seção C da área de corte e da área de aterro e na seção D da área de corte e da área de aterro. Depois que eu fiz o cálculo da área de corte e da área de aterro de todas essas seções, eu tenho que multiplicar isso por uma determinada faixa. E essa faixa vai ser a metade da distância entre essas seções. Então, eu tenho uma distância D entre essas seções, eu vou multiplicar a área da seção A por essa faixa riscadinha aí. A seção B, eu vou multiplicar pela metade entre a seção A e a seção B,
mais a metade entre a seção B e a seção D. A seção C vai ser similar aqui. Eu vou multiplicar pela metade da distância entre a seção C e a seção B, mais a metade da distância entre a seção C e a seção D. A seção D aqui, pela metade da distância. Então, eu falo que a seção de extremidade eu multiplico pela distância dividido por 2, distância entre as seções, ou a distância entre os pontos, no caso de uma malha regular, e a seção intermediária multiplica pela própria distância para ter o volume. Mas, o que é importante para a gente calcular? O que é importante para a gente calcular essa área, que é o que nós vamos obter num primeiro momento? Para calcular essa área, nós vamos ter que fazer um corte no terreno. Então, eu vou vir aqui na seção A, vou cortar o meu terreno e vou olhar ele de lado. É igual o corte de um projeto arquitetônico. E aqui, o que a gente tem então? Eu estou montando um gráfico. É um gráfico onde o eixo X representa a minha distância e o eixo Y representa a minha cota. Então, é um gráfico da distância pela cota. Então, eu marquei aqui nessa primeira posição. Quanto que vale essa posição? Vamos chamar ela de 0 aqui. Então, deixa eu melhorar meu gráfico. Beleza, o que eu tenho aqui então? A minha distância, 0. Quanto que eu tenho aqui? 20 metros. Aqui, 40. Aqui, 60. E aqui, 80 metros. Então, essa distância aqui está em metros. Considerando ali que o espaçamento entre os pontos é de 20 em 20 metros. Para todas as seções ou para todos os pontos, no final eu quero ter a cota de 34,3. Então aqui, no final, eu quero ter essa cota e essa cota aqui vale 34,3. No primeiro ponto, aonde eu tenho aqui a distância 0, a minha cota vale 36,3. Então, ela está acima da cota de 34,3 na cota 36,3. Ou seja, 2 metros acima da cota de projeto, que é onde eu vou cortar o material. Significando, então, que aqui eu vou ter um corte de 2 metros. Então, aqui nessa posição, eu vou ter um corte que vai ser igual a 2 metros. 20 metros lá na frente, que é a posição onde eu tenho uma próxima cota, eu vou querer chegar na cota de 34,3, que é a cota final, e eu tenho uma cota acima também da cota de 34,3, que é a cota de 34,8. 34,8 está 0,5 acima da cota de 34,3. Então, aqui também eu vou ter um corte, só que esse corte agora é de meio metro. Percebam que para facilitar a visualização desse gráfico, para que esse gráfico não comece a ficar muito bagunçado, eu escrevi as cotas aqui embaixo. Então, do lado direito, eu coloquei a cota de projeto, 34,3, e em todos os pontos, aqui em todas as posições, ela está escrita 34,3, e aqui embaixo a gente consegue ver que ela é a cota do plano, cota de grade, e do lado esquerdo, 36,3, 34,8, 33,5, 32,2 e 30,8, que são as cotas do terreno. Tá aqui, ó, legendinha, cota do terreno.
Então, para cada uma dessas cotas que foram posicionadas acima ou abaixo da cota do projeto que eu vou querer chegar, né, da situação final, eu tracei o que a gente chama de perfil do terreno, porque ele representa a superfície na realidade. E, ao mesmo tempo, eu tenho o perfil do grade de projeto, que é o plano horizontal com a cota de 34,3, que está num tracejadinho aí vermelho. E aqui, tudo que está acima, toda a superfície do terreno que está acima da cota de 34,3 vai ser um material que eu vou cortar, e tudo que está abaixo é um material que eu vou aterrar. Então, esse lado de cá eu vou realizar aterro, e o lado de cá eu vou realizar corte. Então, limpei aqui o meu desenho para vocês conseguirem perceber. Então, ele é um gráfico de representação, onde o eixo X representa a distância e o eixo Y representa a cota, mas aqui, como uma facilidade dessa representação, eu joguei as cotas na parte inferior do meu desenho para facilitar essa interpretação e esse cálculo que a gente vai fazer. Beleza, agora o que a gente vai querer calcular é a área de corte e a área de aterro. Quais elementos ou quais figuras geométricas nós temos aqui para fazer esse cálculo dessa área de corte e dessa área de aterro? E aqui eu tenho que fazer trecho a trecho, eu não posso fazer tudo de uma vez. Então, nesse primeiro trecho, eu tenho um trapézio. A base maior, a base menor, a altura dividido por 2. Então, aqui eu tenho a área de um trapézio. Nesse pequenininho aqui, eu tenho a área de um triângulo, base vezes altura sobre 2. Do lado de cá também tem a área de um triângulo. Do lado de cá, a área de um trapézio. E do lado de cá, uma área de um trapézio. Então percebam que esse cálculo de área, ele remete a figuras geométricas simples. Área de trapézio e área de triângulo. Área do trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Para quem não se lembrar aí, base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. E a área do triângulo, essa eu acho mais difícil vocês esquecerem, base vezes a altura sobre 2. Então é isso que a gente vai aplicar agora, fazer o cálculo dessas áreas, área de corte e área de aterro, desses elementos com essas fórmulas simples aí de figuras geométricas simples. A gente fecha essa aula por aqui e na próxima parte a gente continua. Se tiverem dúvida, estou à disposição, podem me procurar e não deixem de assistir a próxima para fazer os cálculos. Lembrar de pegar calculadora, papel para fazer a próxima aula, para irem fazendo junto aí esses cálculos. Grande abraço a todos!